Concordância verbal e nominal. Concordância verbal e nominal é a parte da gramática que estuda a conformidade estabelecida entre cada componente da oração. Enquanto a concordância verbal se ocupa da relação entre sujeito e verbo, a concordância nominal se ocupa da relação entre as classes de palavras. Concordância verbal igual a sujeito e verbo. Concordância nominal igual a classe de palavras. Exemplo: nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Na oração acima, temos esses dois tipos de concordância. Ao concordar o sujeito nós com o verbo estudaremos, estamos diante de um caso de concordância verbal. Já quando os substantivos regras e exemplos concordam com o adjetivo complicados, estamos diante de um caso de concordância nominal. Então, nós, que é sujeito, concorda com o verbo estudaremos. Então, nesse caso, é um caso de concordância verbal. E quando os substantivos regras e exemplos concordam com o adjetivo complicados. Então, aí estamos diante de um caso de concordância nominal. Concordância verbal. Sujeito composto antes do verbo. Quando o sujeito é composto e vem antes do verbo, esse verbo deve estar sempre no plural, quando é antes. Por exemplo, Maria e José conversaram até de madrugada, ou seja, o verbo conversaram concorda com o sujeito composto Maria e José. Então, conversaram vai para o plural. Sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo tanto pode ficar no plural, como pode concordar com o sujeito mais próximo. Exemplos: discursaram diretor e professores. Então o verbo está no plural, porque concorda com o sujeito composto depois do verbo. Outro exemplo: discursou diretor e professores. Então, nesse caso, o verbo concordou com o sujeito mais próximo, que é diretor. Então, discordou diretor e professores. Então, diretor discursou, que é o verbo, concordou com o sujeito mais próximo, que é diretor. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Quando o sujeito é composto, mas as pessoas gramaticais são diferentes, o verbo também deve ficar no plural. No entanto, ele concordará com a pessoa que, a nível gramatical, tem prioridade. Isso quer dizer que primeira pessoa, eu, nós, tem prioridade em relação à segunda, que é tu, vós. E a segunda tem prioridade em relação à terceira, que é ele e eles. Exemplos: nós, vós e eles vamos à festa. Ou seja, vamos concordou com a primeira pessoa, que é nós. Nós vamos. Então, nessa frase, o vamos concordou com nós. O verbo ficou na primeira pessoa do plural. Então, nós, vós e eles
vamos à festa. Então, concordou com a primeira pessoa que tem prioridade em relação à segunda e à terceira. Outro exemplo. Tu e ele falais outra língua. Então, falais, que é o verbo, concordou com tu, que é a segunda pessoa e tem prioridade sobre a terceira pessoa. Então, tu e ele falais outra língua. Tu e ele falais outra língua? Então, falais concordou com tu, que é a segunda pessoa e tem prioridade sobre a terceira pessoa. Concordância nominal. Adjetivos e um substantivo. Quando há mais do que um adjetivo para um substantivo, os adjetivos devem concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplo: adorava comida salgada e gordurosa. Então, salgada e gordurosa são os adjetivos e concordam com o substantivo comida. Substantivos e um adjetivo. No caso inverso, ou seja, quando há mais do que um substantivo e apenas um adjetivo, há duas formas de concordar. Quando o adjetivo vem antes dos substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Exemplo: linda, filha e bebê. Ou seja, o adjetivo vem antes dos substantivos. Quais são os substantivos? Filha e bebê. Então, linda é o adjetivo e vem antes do substantivo. Então, nesse caso, o adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo, que é filha. Então, linda, que é o substantivo, filha, que é o primeiro adjetivo, que é o primeiro substantivo, e bebê, que é o segundo substantivo. Então, linda, filha e bebê. Então, filha concorda com linda, que é o substantivo que vem antes do adjetivo filha. Então, linda, filha e bebê. Quando o adjetivo vem depois dos substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. Exemplos: pronúncia e vocabulário perfeito. Então, perfeito é o adjetivo e concordou com vocabulário, que é o substantivo mais próximo. Vocabulário e pronúncia perfeita. Perfeita concordou com pronúncia, que é substantivo mais próximo. Só que o adjetivo perfeita vem depois do substantivo pronúncia. Outro exemplo: pronúncia e vocabulário perfeitos. Então, perfeitos, que é o adjetivo, concordou em gênero e número com os substantivos. Então, pronúncia e vocabulário perfeitos. Então, perfeitos, que é adjetivo, concordou com pronúncia e vocabulário, que são os dois substantivos. Outro exemplo: vocabulário e pronúncia perfeitos. Então, de novo, novamente. Dois substantivos antes do adjetivo perfeitos. Então, perfeitos vem depois dos substantivos. Então, concordou em gênero e número com os substantivos. Os substantivos, o adjetivo concordou com os substantivos, que é vocabulário e pronúncia perfeitos. Então, houve a concordância nominal dos substantivos que vieram antes do adjetivo perfeitos, que foi para o plural.